Olá, em mais uma conversa vamos trabalhar um pouco um assunto que é bastante importante, tem sido noticiado em todos os meios de imprensa e também tem relevância para os próximos vestibulares, especialmente nas provas de conhecimentos específicos. Trata-se da confrontação envolvendo, de um lado, o Ocidente na figura da União Europeia, dos Estados Unidos, e de outro lado, a Rússia, no leste europeu, na região da Ucrânia. A imprensa ocidental, a imprensa anglo-saxã, tenta vender uma imagem de que o presidente Putin é talvez um megalomaníaco, de que a Rússia tem um viés expansionista, agressivo e veio a conquistar áreas às cercanias, inclusive a península da Crimeia. Talvez isso não corresponda exatamente à realidade, a ação russa tenha sido até agora mais defensiva e pragmática, tendo em vista alguns aspectos que nós vamos trabalhar no decorrer desta fala. Em primeiro lugar, a formação histórica da Rússia no que diz respeito à relação militar com o Ocidente. Na sequência, vamos trabalhar o problema das importações e exportações russas por via marítima e da importância da Ucrânia e da Crimeia, dessa região litorânea de acesso a áreas oceânicas para a Rússia. E vamos trabalhar ainda o problema da agressividade na geopolítica do Ocidente, que se manifesta agora no final do ano na queda dos preços do petróleo. O imaginário da sociedade russa não deve concordar com a imagem de um país agressivo frente ao Ocidente. Na verdade, a população russa deve ter na sua formação histórica uma impressão oposta. Em diferentes oportunidades, países da Europa Ocidental se levantaram em armas, invadindo o território da Rússia, União Soviética. Aconteceu no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas. Nós podemos observar na tela a representação de Napoleão deixando a cidade de Moscou após os incêndios em Moscou, em um momento marcante da história russa de invasão do seu território por forças da Europa Ocidental. Não foi a única vez. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial e na década de 1940, o território soviético foi invadido pelas forças da Alemanha. A resposta soviética acabou sendo bem sucedida, mas o episódio ceifou a vida de 20 milhões de soviéticos à época, sendo a União Soviética o país que mais teve perdas em vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Terminados esses dois episódios de guerra no século XIX, em meados do século XX, surge agora a geopolítica da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, havendo uma belicosidade potencial entre a União Soviética e os Estados Unidos, havendo ainda países da Europa Ocidental sob aliança com os Estados Unidos em um mundo dividido em áreas de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Dados os episódios do início do século XIX, de meados do século XX, da Segunda Guerra Mundial, nós podemos entender a formação do Pacto de Varsóvia, em vermelho no nosso mapa, como uma aliança defensiva. A partir deste momento, meados da década de 50, as tropas ocidentais, eventual ameaça ao território da União Soviética, para entrar no território da União Soviética, vão ter uma dificuldade a mais frente às forças napoleônicas ou à Alemanha nazista. Trata-se das tropas da União Soviética bem preparadas, bem armadas, que estariam estabelecidas nos países da Europa Oriental, nos países do leste europeu, numa primeira linha de defesa da União Soviética contra ataques ocidentais eventuais. Claro que esta linha de defesa seria muito mais eficiente nos anos 50, nos anos 60, antes da difusão dos mísseis balísticos intercontinentais, mas nós precisamos entender a formação do Pacto de Varsóvia dentro do contexto do pós-guerra, dentro do contexto de formação da OTAN e, eventualmente, em meados dos anos 50, da formação dessa aliança sob liderança da União Soviética, com caráter, entre outros,
defensivo para a União Soviética. Mas a União Soviética deixa de existir em 1991. Consequentemente, também se enfraquece a influência agora russa sobre áreas do leste europeu. A pergunta que se estabelece é: quem vai exercer influência sobre esta região? Não é uma pergunta simples para ser respondida, apesar de a Rússia não ser mais o país potência mundial como era a União Soviética até os anos 80, mas trata-se do país que tem o maior arsenal de ogivas nucleares do mundo. Não é um país a ser desconsiderado. Entretanto, parece que a geopolítica ocidental não pensou da mesma forma. Nós podemos observar nesse mapa os países que estão em azul, são países da OTAN, inclusive países que têm potencial, que têm interesse de ingresso na OTAN, em amarelo, antigos países da Europa Oriental que eram do Pacto de Varsóvia, aquela aliança com uma linha defensiva para a União Soviética, tornaram-se países aliados do Ocidente, inimigo declarado da União Soviética, Rússia, durante o cenário de Guerra Fria. Não apenas tropas da OTAN estão estacionadas às cercanias da Rússia na atualidade e cada vez mais próximas com o potencial ingresso da Ucrânia na aliança militar ocidental. Há também um outro expansionismo igualmente perigoso em termos geopolíticos para a Rússia, que é da União Europeia. Vários países do Pacto de Varsóvia ingressaram na aliança de integração econômica da Europa Ocidental a partir do fim da União Soviética, nos anos 90, na década de 2000, com novos países pleiteantes até agora. Tendo em vista esses dois mapas, há que se refletir aonde está o ideal expansionista desde o final da Guerra Fria. Será que por parte da Rússia houve a anexação da Crimeia nesse intervalo de tempo? Entretanto, do ponto de vista geopolítico, da influência política das diferentes potências regionais e mundiais, houve uma expansão muito forte do Ocidente, na forma de novos países ingressantes na União Europeia, na forma de novos países ingressantes na aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que criam uma situação de insegurança para a geopolítica, para a defesa da Rússia na atualidade. Há outro aspecto muito importante relacionado com essa confrontação Rússia-Ocidente na Ucrânia. Diz respeito ao Mar Negro, que nós podemos observar no próximo mapa. Vejam o Mar Negro, que tem litoral voltado para a Turquia, país membro da OTAN durante a Guerra Fria até a atualidade. Bulgária e Romênia, que eram países do Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria, dentro do leste europeu, que hoje flerta mais e mais com o Ocidente. A Ucrânia, ex-república da União Soviética, que hoje é palco desta confrontação Rússia-Ocidente. E também há um litoral russo voltado para o Mar Negro, mas o litoral soviético era muito maior. Hoje nós temos um litoral extenso de Turquia, que é membro da OTAN, países do Cáucaso que também buscam aproximação, ora mais, ora menos, com o Ocidente, países do leste europeu e a Ucrânia. Sendo que a Ucrânia tem a antiga Península da Crimeia, hoje anexada à Rússia. A Península da Crimeia tem a base naval de Sebastopol, que era a base da frota do Mar Negro da União Soviética e, por acordo entre Rússia e Ucrânia, permaneceu como frota de navios da Marinha de Guerra Russa, frota do Mar Negro, no cenário dos anos 90 e até a atualidade. O Mar Negro é tão importante para a Rússia porque, através do Mar Negro, pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, é possível acessar a região do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, e depois, através do Estreito de Gibraltar, chegar até o Oceano Atlântico. A região do Mar Negro torna-se realmente importante a partir da observação deste mapa que mostra o congelamento de regiões
durante o inverno do hemisfério norte. A Rússia tem um litoral muito extenso, mas o litoral russo voltado para o Oceano Glacial Ártico e o litoral oriental da Rússia são áreas que se congelam durante o inverno, impossibilitando o trânsito de embarcações durante o ano inteiro. Daí a importância de a velha União Soviética manter controle sobre o Mar Negro e também da Rússia manter esse controle na atualidade. Um último aspecto dessa confrontação entre o Ocidente e a Rússia diz respeito aos preços do petróleo na atualidade, ao longo do ano de 2014. Nós podemos observar no nosso gráfico que os preços do petróleo atingiram valores de 105 dólares por barril em meados de 2014, em meados deste ano. Entretanto, ele entrou numa trajetória de queda desde o meio do ano, chegando praticamente à metade do seu valor até novembro, dezembro de 2014. Se o gráfico mostra valores na faixa de 77 dólares o barril, na atualidade, quando eu faço essa gravação, início, meados de dezembro, nós temos o petróleo valendo menos de 60 dólares o barril. Por que desta queda? É fácil objetivamente de se identificar. A Arábia Saudita, rompendo normas da OPEP, organização da qual ela faz parte, está comercializando volumes maiores de petróleo frente às cotas estabelecidas pela organização para este país, comercializando mais petróleo por um preço reduzido, forçando, portanto, a queda do preço dessa commodity no mercado internacional. Agora, o porquê de a Arábia Saudita estar promovendo esta venda agressiva de petróleo a preço reduzido é que ainda é uma incógnita, podemos levantar apenas hipóteses. Uma primeira hipótese, levantada por alguns setores da imprensa, é a iniciativa da Arábia Saudita de quebrar a indústria do xisto nos Estados Unidos. Vendendo petróleo mais barato, a já cambaleante indústria do xisto teria dificuldades para se manter, eliminando esta concorrência ao petróleo saudita, no maior consumidor de petróleo mundial. Não acredito muito nesta hipótese. Há uma outra hipótese que é mais plausível. Acordos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita levariam o país do Oriente Médio a exportar o produto mais barato, com o objetivo de, através deste dispositivo, eliminar ou dificultar as condições de adversários dos Estados Unidos ou da Arábia Saudita. É o caso, primeiramente, da Venezuela, país latino-americano que desde o chavismo faz oposição aos Estados Unidos na política externa e é dependente das exportações de petróleo, produto que caiu de preço tão fortemente em 2014, criando problemas ainda mais graves para a economia do país. Outro país que já vinha com problemas econômicos como resultado de sanções políticas e econômicas internacionais é o Irã, adversário também da Arábia Saudita e que está exportando seu petróleo a preços menores. E o outro país, é claro, a Rússia, que é muito dependente das exportações de petróleo e gás, já vinha sofrendo com as sanções políticas e econômicas impostas pelo Ocidente e agora teria mais um problema, a comercialização do seu petróleo, a comercialização consequente do gás natural por preços muito menores do que os do início do ano, minando os programas econômicos, minando os investimentos estratégicos deste país. Vale lembrar, entretanto, que vários outros países ou empresas são prejudicados com essa estratégia de comercialização de petróleo a preços tão reduzidos, artificialmente reduzidos. Um dos impactados está aqui no Brasil, é a Petrobras, que vai ter que exportar o óleo a preços menores, que fez investimentos na extração de um petróleo caro, petróleo pré-sal, e encontra agora um preço artificial baixo do produto no mercado internacional. Não apenas a Petrobras, o álcool combustível é um produto que só tem viabilidade se ele encontrar um concorrente, gasolina, que tenha preços relativamente elevados. Com a queda do preço do petróleo, com a possibilidade de queda do preço da gasolina, a indústria do álcool combustível aqui no Brasil pode ser também ainda mais prejudicada.
Nós podemos encontrar essas informações, esses mapas que eu utilizei durante a apresentação no site GeoVest, assim como links para 2 sites de internet que dão textos que acompanham essas análises que eu fiz com vocês até agora. Espero que tenha novamente aclarado de alguma forma o assunto e contribuído para os nossos espectadores. Muito obrigado, boa sorte a todos.